Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, este é o canal Dinheiro e hoje é dia 28 de dezembro de 23. Eu andei meio sumido aí nesses últimos dias porque, enfim, eu fiz alguns vídeos sobre assuntos dos mais diversos e sabe quando você olha para o resultado final você fala, não tá bom. Às vezes determinados assuntos parece que não casam muito bem com a época do ano em que nós estamos, né? Essa época meio esquisita entre Natal, primeiro de ano. Todo mundo está trabalhando e ao mesmo tempo não está, né? Uma época meio esquisita. Então eu sofri um pouco para encontrar um assunto que fosse leve. Eu acho que tem que ser um assunto leve e ao mesmo tempo interessante, né? Não uma coisa boboca. E vasculhando aqui os meus baús, eu encontrei um livro muito antigo, que eu nem lembrava que eu já tinha lido, e que eu recomendo muito a você. Ele é um livro histórico, ele é um livro que você acha com facilidade, creio eu, na internet, em forma de PDF. E foi o primeiro livro que se escreveu a respeito do mercado de ações. O mercado de ações ele surgiu, eu não sei se foi 1602 ou 1608. E esse livro, do qual nós vamos falar hoje, rapidamente, ele surgiu em 1688. O livro é um barato, não tenho o que dizer dele. A única coisa que é complicada é que ele é em espanhol, e às vezes você tem que encontrar uma versão de um espanhol que seja mais compreensível para nós, né? É um livro que tem 400 anos, mas um conteúdo absolutamente atual, fantástico. O nome do livro é Confusión de Confusiones. Em português seria algo como Confusão de Confusões. Olha o nome do livro. Ele foi escrito por um cara chamado José de la Vega. Um contexto aqui histórico, isso foi mais ou menos lá na época das Índias Orientais, por ali, tá? Eu acho que esse livro, inclusive, ele foi escrito na Holanda, né? O José de la Vega, ele era um descendente de espanhóis e portugueses que migrou para a Holanda e, enfim, lá ele fez a carreira dele. O que tem de interessante no livro Confusión de Confusiones? Tem muita coisa. Tem muita coisa, inclusive, que eu disse aqui, que eu falo a você, que eu nem lembrava, e que são coisas que eu aprendi com esse livro. Olha que bacana, né? Por exemplo, ele, dos vários, digamos assim, conselhos que ele dá, né, para as pessoas, o primeiro conselho: nunca, em hipótese alguma, diga às pessoas para elas comprarem ação X ou Y. E nunca aceite das pessoas recomendações para você comprar ações X ou Y. Olha que bacana. Uma coisa que, repito, eu aqui canso de dizer isso para você, e eu mesmo não me lembrava, né? De que um dia na minha vida lá atrás, sei lá, tô falando de alguma coisa aí, tipo 30 anos talvez, eu tivesse lido isso do livro, a partir do livro Confusión de Confusiones, né? O que mais ele fala de interessante? Ele fala que quando você entra no mercado, ele diz que existem três tipos de pessoas no mercado. Existem os príncipes, existem os especuladores e existem os jogadores. Os príncipes, segundo o José de la Vega, são pessoas mais ou menos no estilo do Barsi, tá? São pessoas que entram para comprar ações e elas querem simplesmente os rendimentos desses papéis. Elas não estão preocupadas com o valor de mercado desses títulos, elas só querem dividendos, ou ele chama no livro ele chama de príncipe porque são pessoas que vivem de renda, né?
Os especuladores, que são os caras que surfam na onda, né? Lembra que eu vivo falando aqui, especular é você montar numa onda e surfar o tempo que der. E ele diz que são, em geral, são profissionais que precisam se satisfazer com lucros relativamente modestos, né? Quando eles veem que eles embolsaram uma graninha ok, eles encerram a posição deles, embolsam o lucro e vão embora. E a terceira categoria, que é a categoria dos jogadores, que são os caras que tentam prever o futuro, tentam prever o que vai acontecer e estão no mercado em busca de lucros muito gordos. Por quê? Porque eles correm muito risco, né? Você prever o futuro é uma atividade meio perigosa, meio arriscada. Então faz sentido que sejam profissionais que busquem uma recompensa maior, né? Enfim, é um livro maravilhoso. É um livro que tem muito a ensinar a qualquer um de nós. É um livro escrito, como eu disse, nos primórdios. Foi o primeiro livro escrito a respeito de mercado acionário, né? E é um livro que não envelheceu. É impressionante. Você lê, eu estava relendo aqui as passagens dele. Claro, ele faz referência a personagens da época, a situações da época. O livro é de 1600. Então, evidentemente, há coisas que você vai ter que dar um desconto a ele, porque não existem mais aquelas instituições que existiam na Holanda de 1600 e tal, na Europa, no mundo, né? Mas vale muito a pena, né? Interessante que ele dá detalhes até de como eram fechados os negócios. Uma coisa muito curiosa. Ele diz que quando dois traders fechavam um negócio, o fechamento do negócio se dava simplesmente através de um aceno de cabeça. É só fazer isso que pronto, valeu. Não precisava de contrato, não precisava nem de aperto de mão. Ele fala, nem um aperto de mão era necessário. Então, é um livro que eu acho que pode, sim, mesmo que você não tenha especial interesse no mercado de ações, eu falo por mim, por exemplo, eu não tenho nada que me atraia no mercado de ações, não é minha praia. Eu já operei lá, já fiz coisas lá, mas não acho que seja a melhor opção. Nem para especular, nem para ficar tentando viver de renda, enfim, né? Mas, apesar do mercado de ações não me atrair, o livro do José de la Vega tem muito a ensinar, ainda hoje. É impressionante, eu repito, eu estava relendo aqui passagens dele e tem coisas que você lê, parece que é a primeira vez na vida que você está lendo. É fantástico. Então eu queria trazer hoje para você a informação sobre a existência desse livro. Pesquise, dê uma procurada. Você não vai encontrar, acho que ninguém falando desse livro, porque é um livro tão assim, tá tão lá atrás, né? 400 anos, o primeiro livro escrito sobre o assunto. Mas eu acho que até hoje você não vai encontrar um livro que supere o livro do José de la Vega em termos de sabedoria e de honestidade, né? Veja, um livro sobre ações que vira para você e fala, olha, não recomende que ninguém compre ações e não aceite recomendações de ninguém. Um livro que te fala isso já vale o peso dele em ouro, né? Certo? Então é isso, senhores, me desculpem aí pela ausência dos dias. Como eu disse, eu tive que dar uma pausa para pensar em alguma coisa legal para trazer aqui para você. E espero que tenha valido a pena, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo um PDF na descrição. Vou deixar um PDF com a história do José de la Vega e com o conteúdo do livro, tá? Mas talvez valha a pena você pesquisar em outras fontes, porque talvez em inglês seja mais fácil de ler, enfim, né? Não pense que porque é espanhol é facinho, não é, tá? A leitura dele é meio
mas vale o esforço. Tá bom? Abraço para você e nos falamos depois. Até mais.